Meu boa tarde aos desembargadores e desembargadora aqui presentes, desembargador Sérgio, Benedito Helder, desembargadora Ilna, doutora Lígia, defensora pública, doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão, representante do Ministério Público, advogados presentes, não vejo o nome, mas vejo que o doutor Bruno Lima Pontes está aqui. Meu boa tarde, em nome de Vossa Excelência, saúdo os demais advogados, servidores, Ana Amélia, Alex, demais servidores aqui presentes, Polícia Militar, na pessoa do Cabo Cid, aqui presente. E dessa forma eu declaro aberta a sessão ordinária número 24 da segunda Câmara Criminal, hoje, dia 12/7/2023. Temos a apreciação da ata da sessão ordinária número 23, de 5 de julho de 2023. Todos de acordo? Pela aprovação. De acordo. Então, a desembargadora Ilna, não ouvi Vossa Excelência. Desembargadora Ilna? Eu acho que ela está. Desembargadora Ilna? Eu acho que ela não está nem ouvindo. Desembargadora Ilna? Eu acho que ela aprova, né? Eu posso dar por a concordância dela. É. Então vamos, quando ela aparece com o som, Então vamos, o número 2, o item 2 da pauta é a homologação dos votos. Por isso, ficam as partes e os seus respectivos defensores cientes que a pauta número 24, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Estadual e portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com julgamentos na sessão ordinária hoje realizada, teve os processos submetidos ao sistema de voto provisório, com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos, nos termos do voto dos relatores, ressalvando-se os que têm destaque como pedido de vista, sustentação oral, entre outros, que acaso estejam pendentes de votação. O número 3 da pauta, nós temos um voto vista, que é a apelação 00005, dígito 41/2020, da comarca de Irauçuba. O relator é o desembargador Benedito Helder e o vistor é o desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. O voto está em mesa, desembargador Sérgio? Em mesa, presidente. Pois a palavra está com Vossa Excelência. Muito grato. Trata-se do processo 00-10-005-41/2020, apelante Josué do Nascimento Coelho, apelado Ministério Público. Eu gostaria de esclarecer que desde o primeiro momento, exatamente em obediência, né, às jurisprudências dos tribunais superiores, eu me posicionei no sentido de concordar com o voto. Eu só assim, vou me referir ao que eu sinto em relação à matéria, de forma a delimitar outras situações que possam vir e que não sejam, né, parecidas com essa daqui, e eu gostaria de ressalvar a minha posição. Então, vou ler aqui, tentar ler com calma, mas um pouco mais acelerado, para a gente não perder muito tempo. Então, rememorando o caso, trata-se de apelação criminal interposta por Josué do Nascimento Coelho em face de sentença proferida às folhas 178 a 182 pelo juiz de direito da Vara Única da comarca de Irauçuba, que condenou o recorrente a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias multa, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 33 caput da Lei 11.343, sendo concedida ao réu o direito de recorrer em liberdade. O réu, por meio de recurso acostado às folhas 185 a 188, pretende, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas e delas derivadas da atuação policial, por entender que não havia fundadas razões para a realização da busca pessoal ou domiciliar do recorrente. Quanto ao mérito, pugna pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio e, subsidiariamente, requer a concessão do tráfico privilegiado em seu
patamar máximo. O Ministério Público Estadual apresentou contra as razões as folhas 200 a 209, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção integral do decreto condenatório. Autos distribuídos para a relatoria do excelentíssimo desembargador Benedito Helder Afonso Biapina, conforme termo de folhas 214 a 215, em 30 de 3 de 2023. A Procuradoria de Justiça manifestou-se às folhas 218 a 238, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do apelo. O ilustre relator incluiu o presente feito em sistema provisório de votação para apreciação de seus pares na sessão de julgamento do dia 28 de junho de 2023, no sentido de considerar ilícita a abordagem policial que culminou tanto na busca pessoal quanto no ingresso dos agentes na residência do réu, visto que, abro aspas, não havia fundada suspeita para que fosse feita a abordagem ao réu e nem à pessoa que estava junto com ele naquela oportunidade. No caso, Augusto Bruno, sendo aludida a abordagem ilícita e, via de consequência, também ilícita as demais provas obtidas a partir desta abordagem, haja visto o evidente nexo de causalidade entre uma e outra, no caso a apreensão de 3 papelotes de cocaína encontrados com o réu, quando este estava na calçada, e os outros 13 papelotes encontrados em sua casa em cima do guarda-roupa. Folhas 259 a 260. Esse é o relatório do essencial. Inicialmente destaco que o voto do excelentíssimo relator abordou com brilhantismo os pontos suscitados pelo recorrente, sendo que, quando da análise do processo no sistema antecipado de votação, entendi necessário pedir vista dos presentes autos para analisar de forma mais acurada a nulidade da prova reconhecida pelo insigne desembargador, a fim de avaliar se nos depoimentos dos policiais, assim como do próprio recorrente, não haveria uma razão que embasasse a abordagem policial de modo a considerá-la compatível com o previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Esclareço ainda que, de forma semelhante aos pedidos de vista outrora ofertados em processo que envolva essa delicada temática, entendo ser igualmente pertinente que este colegiado manifeste sobre quais seriam as balizas mínimas, e abro aspas, e abro entre parênteses e aspas, ou seja, fundadas razões a justificar a busca pessoal dos cidadãos por parte dos agentes de segurança pública à luz das modificações jurisprudenciais dos tribunais superiores, com o intuito de alinhar os entendimentos dos pares e manter a jurisprudência da presente Câmara convergente e harmoniosa. Pois bem, analisando o voto proferido pelo ilustre desembargador e acostado às folhas 251 a 267, percebo que restou acertada a conclusão a que chegou o relator do feito, visto que do acervo probatório acostado aos autos, de fato, verifica-se isso negritado, verifica-se a inexistência de fundadas razões para a abordagem do réu, que, à míngua de ordem judicial ou de fundada suspeita, culminou na apreensão de 2 gramas de cocaína, fracionados sob a forma de 16 papelotes, 3 deles na posse do apelante e os demais apreendidos em sua residência. No caso subexame, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais, que estava em patrulhamento de rotina, não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem pessoal, sendo a prova oral colhida uníssona ao apontar que as buscas pessoais foram motivadas por, entre aspas, atitude suspeita, fecho aspas, apresentada pelo acusado, suspeição essa desprovida de qualquer outro elemento concreto e sem qualquer relação específica com a posse de 3 papelotes de cocaína que se encontravam acondicionados na carteira do apelante. Igualmente, não restou explanado pelos agentes de segurança pública qual atitude ou situação fática motivou tal intuição / impressão subjetiva de, abro aspas, suspeita, vez que o apelante e seu colega Augusto Bruno encontravam-se tão somente sentados na calçada de um imóvel localizado na rua Manjarina, número tanto aqui, bairro Gil Bastos, município de Irauçuba, não tendo os policiais presenciado, ou sequer apontado o que consistiu entre aspas, o comportamento suspeito do apelante, vez que não há nos autos relato de fuga, expressão corporal nervosa, tentativa de esconder ou arremessar objetos, denúncia prévia acerca de traficância naquele local, ou qualquer outro elemento concreto que apontasse para a situação de flagrância que justificasse a abordagem pessoal realizada. Sabe-se que a lei não especifica os critérios e elementos necessários para caracterizar a fundada suspeita e, consequentemente, justificar a realização da abordagem policial, cabendo à doutrina e jurisprudência tal papel de forma a buscar o mínimo de concretude no alto grau de subjetivismo do agente estatal que, diante das mais diversas situações cotidianas, possui poucos segundos para decidir se irá realizar busca pessoal / domiciliar, sem prejuízo de eventual responsabilização penal
por eventual excesso ou desvio de finalidade. O doutrinador Marcelo de Lima Lessa apresenta as distinções entre mera suspeita, suspeita e fundada suspeita, a saber, mera suspeita é o talvez seja, suspeita é o que parece ser, ambos são frágeis, indicam suposições ou simples desconfianças. De outra banda, a fundada suspeita exigida pela nossa lei é o tudo leva a crer. Já o professor Guilherme de Souza Nutti explica em sua obra que suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando o policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se unicamente de sua experiência ou pressentimento, necessitando ainda de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro, de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sobre a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca. Aí eu negritei o que ele disse, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem e devem revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delicioso, do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. A despeito desses conceitos, o que se sabe é que o termo fundada suspeita é uma cláusula genérica de conteúdo vago, perdão, impreciso e indeterminado que remete à ampla e plena subjetividade, não somente do policial, como também do Poder Judiciário, que, a posteriori, avalia o contexto fático que circunscreveu a diligência a fim de verificar se foram preservados os direitos e garantias constitucionais. Esclareço doravante que, ao analisar os presentes autos em busca de um possível elemento concreto a respaldar a abordagem, entre aspas, de praxe dos policiais, percebi que não houve nenhuma mínima indicação do que seria a atitude suspeita, o que impede, a meu ver, qualquer manifestação acerca dos motivos que ensejaram a medida, vez que nenhum dos agentes apontou a razão que os levou à busca pessoal feita ao recorrente. Em outras palavras, para que seja possível analisar se o que culminou a busca pessoal é válido ou lícito, faz necessário que seja ao menos indicada a motivação, o que não ocorreu neste caso. E explico. De acordo com os depoimentos dos policiais, o réu não apresentou qualquer sinal de nervosismo, ou muito menos tentou fugir. Igualmente, não consta nos autos que ele tenha realizado qualquer movimento abrupto. Eu aprendi abrupto com o professor ainda. Tem gente que me critica por isso, acha que é abrupto mesmo, então acho que as duas formas estão corretas, mas eu prefiro continuar com o meu professor, chamando aqui de abrupto. Como levantar-se ao perceber a presença da composição, apressado seu passo ou tenha tentado de alguma forma esconder-se ou esconder algo dos agentes ou ainda manifestado qualquer atitude concreta que pudesse levantar suspeita quanto à sua conduta, apenas a afirmação genérica de que ele se encontrava em atitude suspeita. Não se desconhece que o policial brasileiro tem vivenciado uma infinidade de situações complexas em seu cotidiano, na medida em que, enquanto preposto do Estado e guardião da lei, vê-se obrigado a intervir diretamente nos mais diversos conflitos sociais. Nesse contexto, a sociedade tem questionado cada vez mais a legitimidade das buscas pessoais realizadas pelos agentes de segurança pública que, apesar de ter como objetivo salvaguardar provas de cometimento de crimes, podem se deparar com eventual reprovação social, pois tais buscas podem consistir em inspeção do corpo e das vestes de alguém a fim de apreender objetos ilícitos. Em que pese o avanço jurisprudencial acerca dessa temática, não posso deixar de consignar o quanto lamento que a busca pessoal preventiva venha sendo alvo de questionamentos acerca da sua necessidade/adequação, sob o fundamento de que o constrangimento eventualmente gerado nas pessoas abordadas pode violar alguns princípios consagrados na Constituição vigente, especialmente o princípio da privacidade. Ainda assim, considero a vistoria pessoal uma importante ferramenta utilizada no combate à criminalidade, pelo que defendo que deva sim coexistir, da forma mais harmônica possível, o interesse da coletividade e do particular, ao passo em que reconheço que, por algumas vezes, o interesse social vem a se sobrepor ao dos indivíduos. Mister salientar que há
salientar que a abordagem policial encontra respaldo no poder de polícia e deve ser realizada com o fim de atender à missão constitucional das polícias, polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, na medida em que os órgãos que compõem o sistema de segurança pública e defesa social utilizam-se deste poder realizando, em determinados casos, abordagens policiais assistenciais, preventivas e repressivas que, em sentido amplo, abrangem as situações de interrelacionamento da polícia com a sociedade e, em sentido estrito, referem-se às abordagens que intervêm na liberdade, nos direitos e nas garantias individuais. Em meio às incertezas procedimentais da atividade de busca pessoal e ou domiciliar, alerta-se que o limite de legitimidade e aceitação do poder discricionário pode variar em função do tipo de crime e do tipo de suspeito envolvido, razão pela qual se faz necessária uma análise histórica para uma melhor compreensão do tema, de forma a entender o papel desempenhado pelos agentes de segurança pública, sem perder de vista que, em um país conhecido pelas suas altas taxas de criminalidade, tais medidas foram e são necessárias para a redução dos índices de violência e aumento da sensação de segurança. Destaco ainda que a busca pessoal preventiva ou administrativa ao lado do policiamento ostensivo é uma das formas de se preservar a incolumidade das pessoas e o patrimônio, e como decorre do já citado poder de polícia, autoriza que a administração pública, quando amparada pelo ordenamento jurídico, utilize-se de mecanismos que restringam e limitem o exercício de direitos individuais em busca da promoção do bem comum. A título exemplificativo de limitações que devemos nos sujeitar, tem-se a realização de blitz de trânsito pela Polícia Militar, que decorre não só do exercício do poder de polícia, como também da lei, artigo 23, 3º e 269, parágrafo 1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que as necessárias buscas ocorridas durante tais procedimentos possuem finalidade preventiva. Contudo, em que pese a realização de blitz possuir como principal propósito a fiscalização do trânsito e da regularidade do motorista e do veículo, as buscas pessoais eventualmente realizadas, sobretudo quando se verifica no corpo do motorista ou dentro do veículo a existência de objetos que possam ameaçar a integridade física dos policiais, fundamentam-se na necessidade de prevenção criminal. Da mesma forma que a busca pessoal realizada por policiais em blitz, quando houver risco para a segurança dos agentes ou de terceiros, são consideradas legais e socialmente toleradas, atento para outros tipos de buscas que podemos nos sujeitar, tais como as que ocorrem no interior dos aeroportos, ou nas vistorias realizadas em veículos procedentes do exterior, pelas autoridades aduaneiras. Nessa linha, o artigo 13A terceiro da Lei 10.671, de 15 de maio de 2013, que dispõe sobre o Estatuto do Torcedor, prevê como condição de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo o consentimento com a revista pessoal de prevenção e segurança. Dessa forma, aquele que se recusa a se submeter à revista pessoal para ingressar em recinto esportivo, estádio de futebol ou de vôlei, pode ter sua entrada impedida, sendo tal óbice decorrente da lei. Por sua vez, o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita dispõe em seu artigo 116 que a busca pessoal deve ser realizada com o propósito de identificar qualquer item de natureza suspeita em passageiros sobre os quais, após os procedimentos de inspeção de segurança, permaneça a suspensão, sendo elencados quando poderá ocorrer a inspeção manual da bagagem para identificar qualquer item de natureza suspeita detectado durante a inspeção de bagagem de mão por intermédio do raio-x ou detector de traços de explosivos. Já a resolução número 515, de 8 de maio de 2019, da Agência Nacional de Aviação Civil, define os procedimentos de inspeção de segurança da aviação civil com traços de interferência ilícita nos aeroportos e prevê se realizar a busca pessoal nas seguintes hipóteses. O que eu acho interessante aqui é que tem um alarme sonoro que ele toca indistintamente para qualquer pessoa, não é? Então, é uma situação de que você pode realmente ser sorteado, independente de motivo, e isso é que faz com que as coisas aconteçam, que os crimes sejam. Exatamente, que os crimes sejam desbaratados. Né? Então, essas situações também podem ocorrer, por isso que eu estou citando blitz, e eu entendo, por exemplo, essa situação de ocorrer um crime, é necessário fazer aqui uma busca de arma nas pessoas que estão próximas, ou algo assim. E aí eu não vou esperar atitude suspeita ou algo assim, porque existe um benefício maior para a sociedade a ser atingido, que é justamente tentar identificar, né, mediante essas atitudes, pessoas que tenham cometido crime. Então, aqui diz,
Exatamente. A resolução que a desembargadora disse hoje esteja na iminência de cometer, não é isso? E concordo plenamente. Já a resolução número 515, que eu me referi, e aí vou citar aqui. Caso o alarme sonoro do pórtico detector de metais seja disparado, o passageiro deverá observar as orientações aleatoriamente, que é aquilo que eu falei, não é? Eu acho importante ter essa noção, que essa busca é importante, tanto que o aleatório, né, que é o ocaso, né, que as coisas às vezes ficam na mão de Deus, né, as pessoas serem vamos dizer assim, pegas na iminência de cometer um delito. Então, esse tipo de coisa é que ninguém pode tirar, né, da possibilidade de haver busca nesses casos. E aqui tem umas outras situações que eu vou pular um pouco para continuar com o meu raciocínio. Está na legislação, eu já me referi. Tal resolução ainda disciplina que, perdão, na hipótese em que houver suspeita de porte de objeto ilícito ou tentativa de ocultá-los, sendo esses considerados aqueles cujo porte ou posse sejam proibidos por lei, o acesso ao embarque deverá ser negado e o órgão de segurança pública responsável pelas atividades de polícia no aeroporto deverá ser imediatamente acionado. Artigo 3º, 14b e c. O que se pretende destacar com tais exemplos é que, como cidadãos, estamos expostos às mais diversas situações em que nossas garantias constitucionais de liberdade e intimidade poderão ser ponderadas, não de forma aleatória, discricionária ou infundada casuisticamente. Com base em tais premissas, e especificamente neste caso subexame, forçoso a reconhecer que a busca pessoal realizada no apelante ocorreu de forma completamente injustificada, temerária e desmotivada diante da inexistência de indícios prévios da prática de ilícito autorizar a atuação policial. Diferente seria se os policiais estivessem realizando buscas pessoais em todos os pedestres ou transeuntes daquela rua, ou fossem tais medidas motivadas pela necessidade de intervenção dos agentes da segurança pública no direito de ir dos moradores daquela localidade, diligência essa que, por ser geral, motivada e genérica, deverá ser por todos obedecida, sob pena de caracterização de crime de desobediência, conforme precedente que ora colaciona. Então, assim, o meu objetivo é citar aqui situações até para não desmotivar o policial a cumprir com sua obrigação. E tem um lado, acho, o voto do desembargador e até a posição que se reflete a posição dos tribunais superiores, de também oferecer balizas a essa atividade. Então, acho que aqui há realmente um meio termo, e é isso que eu estou querendo para que essa situação não seja usada em outros processos, não é isso? E que não contenham, né, a mesma situação fática que este. Então, aqui eu digo aqui eu vou ler, que eu me referi na jurisprudência, recurso especial representativo de controvérsia penal, crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal, ordem legal de parada emanada no contexto de atividade ostensiva de segurança pública, tipicidade da conduta, suposto exercício do direito de autodefesa e de não autoincriminação, direitos não absolutos, impossibilidade de invocação para a prática de delitos, recurso provido. Então, há aqui uma decisão. Vou ler aqui o item 3 dessa decisão, que diz: recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação da seguinte tese: a desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes constitui conduta penalmente típica prevista no artigo 330 do Código Penal brasileiro. Né? É o ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 9 de 3 de 2022, é o recurso especial número 1859-933 de Santa Catarina. Então, eu cito isso aqui no voto e continuo. Destarte, ressalva aqui meu entendimento de que não se está a exigir dos agentes do Estado que apontem de forma profunda elementos concretos ou investigações prévias, e sim uma motivação correlata, descrita com a maior precisão possível, aferida de forma objetiva e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de que o eventual suspeito esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos que constituam corpo de delito a evidenciar a urgência de se executar tal diligência. Tal posicionamento, entendo, aplicar-se ao presente caso, porquanto a busca pessoal apresenta-se sem a indicação de fundada suspeita e encontra-se desacompanhada de quaisquer outros elementos investigativos. Por derradeiro,
como muito bem salientado pelo ilustre relator, a busca pessoal realizada no recorrente, que ora se reconhece ilícita, deu-se por critério meramente aleatório, subjetivo e arbitrário dos policiais, o que não se coaduna com as garantias individuais previstas em nosso atual regime constitucional, uma vez que o artigo 240, parágrafo 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, considerado válido. A percepção de uma atitude suspeita, apontada por parte dos agentes públicos nos autos desse processo, é dotada de excesso de subjetivismo e, à luz da atual jurisprudência dos tribunais superiores, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida sabidamente invasiva e que exige mais do que mera desconfiança e intuição policial. E aqui eu sinto uma decisão, é um agravo regimental no recurso especial. No que se refere à busca pessoal, a jurisprudência dessa Corte Superior firmou-se no sentido de que se exige, em termos de estándar probatório para a busca pessoal veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita, entre parênteses, justa causa, baseada em um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão descrito com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando a urgência de se executar a diligência. E aí, eu continuo aqui pulando um pouco, ante a ausência, ainda na jurisprudência citada, ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o estado probatório de fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do CPP. Esse aqui é uma decisão do ministro Rogério Schietti, sexta turma, publicada em 25 de 4 de 2022, é um agravo regimental no recurso especial número 2036-733, São Paulo. Relator ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgado em 26 de 6 de 2023. Urge esclarecer, por fim, que o fato de ter sido encontrado entorpecentes na posse do apelante durante a revista não convalida a ilegalidade prévia, vez que é necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de qualquer material ilícito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância posterior à revista do indivíduo justifique a desmotivada medida. Assim sendo, como decorrência da proibição de provas ilícitas por derivação, artigo 5º, 56 da Constituição Federal, são nulos os elementos probatórios suficientes da abordagem ilícita, no caso, a apreensão das drogas na posse e na residência do apelante, pois é evidente o nexo causal entre uma e outra conduta. Pelo tudo quanto exposto, após analisar detidamente os autos e constatar que o voto acostado às folhas 251 a 267 foi proferido em sintonia com a jurisprudência dos tribunais superiores e atentou para as peculiaridades do caso em análise, acompanha o eminente relator no sentido de absolver o ora operante em razão do reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir da abordagem ilícita realizada pelos policiais. É como voto, presidente, perdoe a todos se fui um pouco extenso, mas eu precisava delimitar bem meu posicionamento. Muito grato. Ficou bastante claro, elucidativo, e eu acompanho, se eu votasse, eu acompanharia Vossa Excelência. Mas falta votar a desembargadora Ilna. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Boa tarde, presidente. Obrigado. Boa tarde a todos. Acompanho integralmente o relator. Então, eu anuncio a decisão pelo provimento do recurso. E eu passo agora à lista das sustentações orais. Temos 4 sustentações orais. A primeira sustentação é o habeas corpus 062731169, o número 22 do roteiro. A relatoria é do desembargador Sérgio e o advogado é o doutor Paulo Giorgio. Está presente? Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde, Excelência, estou presente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu, então, passo a palavra ao desembargador Sérgio para a leitura do relatório. Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra. Boa tarde, doutor Paulo. E estendo aí aqui meus cumprimentos a todos os advogados aqui presentes,
servidores, agora que eu estou cumprimentando todo mundo de uma forma mais tranquila, depois de ler o voto visto. Então, servidores, especialmente os servidores da segunda Câmara Criminal, não é isso, doutora Ana Amélia? E a representante do Ministério Público, doutora Vera Lúcia, doutora Lígia, que é a defensora pública. Então, vou aqui ler, peço licença a todos para ler o relatório. Trata-se de ação de habeas corpus com pedido em caráter liminar, impetrado por Paulo Giorgio Quezado Gugel e Silva, em favor de Luiz Alves Pereira e Carlos Alexandre da Silva, contrato do excelentíssimo juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Juazeiro do Norte, nos autos da execução penal número 0006, 36894-2007. Informam os autos que o paciente Carlos Alexandre da Silva foi condenado pelos crimes previstos no artigo 312, parágrafo 1º do CPB, artigo 14 e artigo 16, inciso 4º da Lei 10.826, a uma pena total de 16 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, além de 140 dias multa, em regime inicialmente fechado, e o paciente Luiz Alves Pereira, uma pena total de 13 anos e 5 meses de reclusão, acrescido de 117 dias multa, também em regime inicialmente fechado, folhas 386 a 405 dos autos de origem. Sustenta o impetrante que os pacientes foram condenados em regime fechado e que foi desconsiderada a atividade laborativa na área de segurança, vez que não lhes foi assegurada uma cela separada dos demais presos comuns. Narra ainda que, tão logo foram expedidos os mandados de prisão, a defesa pleiteou na origem pedido de prisão domiciliar ou, alternativamente, o cumprimento da pena em sede do quartel da Guarda Municipal no Batalhão do Raio ou em cela distinta dos presos comuns sobre a alegativa de risco às integridades físicas dos pacientes. Contudo, tal pleito restou indeferido pelo magistrado com todo o feito. Acrescenta que os pacientes compõem o quadro de guardas civis da comarca e que continuam exercendo suas atividades com maestria, conforme escala mensal de maio, anexa aos presentes autos, o que assevera a necessidade de separação dos condenados dos presos comuns. Conclui, postulando a concessão da ordem liminarmente, para que seja concedido aos pacientes o recolhimento em celas separadas dos demais presos e, no mérito, a cassação/anulação da decisão proferida pelo juízo da terceira vara criminal da comarca de Juazeiro do Norte, a fim de determinar que os pacientes cumpram suas penas em cela/sala localizada no estabelecimento prisional segregado aos demais detentos ou em local mais apropriado para suas custódias em departamento por questões de segurança. Por fim, pugna o impetrante por sua intimação pessoal acerca da data do julgamento, com o objetivo de promover a sustentação oral. Os documentos diversos foram anexados às folhas 9 a 98, auto-distribuída a minha relatoria em 23 de maio de 2023, por prevenção ao processo de número 0006, 36894-2007, conforme termo de distribuição de folha 100. Decisão interlocutória de folha 101 a 103, indeferindo o pedido liminar por não vislumbrar o fundo boniúris necessário à sua concessão. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, as folhas 110 e 112, manifestando-se pelo não conhecimento da ordem. É o relatório, presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio. E eu passo, então, a palavra para o doutor Paulo Giorgio. Gostei da pronúncia italiana do desembargador Sérgio. Paolo Giorgio. Acho que é essa, não sei. Mas passa, então, pelo tempo regulamentar de 15 minutos, doutor Paulo. Obrigado, Excelência. Excelentíssimos senhores, juízes desembargadores, componentes da segunda Câmara Criminal, senhora representante do Ministério Público, Defensoria Pública, senhores servidores, colegas advogados aí presentes, colegas advogados também presentes aqui através da videoconferência, todos, meu boa tarde. Bem, inicialmente, eu gostaria de agradecer a atenção e compreensão por parte do senhor desembargador com relação ao adiamento para a data de hoje do julgamento desse pedido. De fato, esse orador não solicitou no prazo para a sessão passada a sustentação oral, mas por compreensão e atenção da eminente relatoria, foi permitido na data de hoje. Deixa eu só esclarecer que eu não lhe fiz favor nenhum, não. Tinha o seu requerimento na inicial e não foi visto, viu?
Mas agradeço a atenção de toda forma, Excelência. O Eu senhor sei que o senhor respondeu está sendo prontamente. obrigado, mas eu quero lhe esclarecer isso. O senhor tinha todo direito de fazer a assentação. Obrigado, Excelência. Obrigado também. Enfim, de logo, também, como costuma ser comum, quando aparece aqui o advogado para ostentação oral e não às vezes se antecipa, doutor, o pedido de Vossa Excelência, o recurso de Vossa Excelência está sendo provido, o senhor insiste. Ao contrário, senso, então, né, quando nada se diz, é porque na pré-análise, aparentemente, eu não consegui, né, pela redação do meu pedido, convencimento de Vossa Excelência, pelo menos em sua integralidade, talvez haja aí uma compreensão parcial do que é requerido aqui. Só aumenta mais ainda a minha responsabilidade, o meu trabalho agora, em buscar uma mudança de opinião, de compreensão de Vossas Excelências com relação a esse caso. Inicio também formando que eu não classifiquei, não rotulei esse pedido como habeas corpus. Eu o tratei como habeas salus. Por que salus e não corpus? O habeas corpus, originalmente, ele existe para livrar o corpo da pessoa, para livrar a segregação daquela pessoa, para que ele não vá preso, para que ele não tenha cerceamento, sobretudo para a sua liberdade. Nesse caso, o meu pedido ele está justamente associado a uma situação aparentemente inversa, de que eu quero que os meus constituintes, pacientes deste caso, se apresentem, na verdade já se apresentaram após o protocolo, e para o cumprimento de uma pena por um crime crimes já transitados em julgado, dessa forma. Então, eu vi um contrassenso em utilizar o remédio, o habeas corpus, e percebi, através de pesquisa, a possibilidade do habeas salus. Apresentei o preliminar, explicando essa situação logo na petição inicial. Nesse caso, também, quero elevar aqui o cabimento desse pedido, divergindo aqui do ilustre representante do Ministério Público, que tratou de que a matéria deveria ser um agravo de execução e não um habeas salus. Bem, não havia, ao tempo da impetração do protocolo desse pedido, carta de guia. Eles não estavam recolhidos. O juízo, que por sinal indeferiu o pedido, aqui na comarca de Juazeiro do Norte, sequer foi o juízo da execução penal. Então, portanto, objetivamente, compreendo e peço a admissão de Vossas Excelências ao pedido, desde já, por não ser o caso de agravo de execução, e sim, como já narrei, de habeas salus. Pois bem, a preocupação com relação às pessoas que compõem ou compuseram qualquer conceito de segurança pública é um problema que deve ser analisado com extrema cautela. É bem verdade que a Lei de Execução Penal ela estabelece a necessidade do não trânsito em julgado, ou seja, quando a pessoa tem uma condenação transitada em julgado, a princípio ela perde essa prerrogativa. Todavia, não é porque uma lei ordinária trata de uma maneira mais concisa, de uma maneira mais restritiva essa situação, que a vida das pessoas estão aí a serem relegadas diante de cada caso. Nós temos aqui pessoas que, aqui em Juazeiro do Norte, estarão submetidas a uma convivência perigosa com pessoas integrantes de facções criminosas que já têm uma regra estabelecida contra as pessoas que, de alguma forma, contribuíram, participam, integram a segurança pública. É praticamente uma exigência para eles retaliações. Não interessa se o paciente Luiz Alves Pereira ou o paciente Carlos Alexandre da Silva, ao tempo de sua vida funcional, tenha agido contra aquela facção especificamente, tenha contribuído a uma prisão de alguém que está ali também internado no mesmo instituto que ele. Na verdade, o que existe de comum entre as facções é esse ódio, é esse ranço, essa vendetta às pessoas que, por qualquer motivo, vão ali dividir e que, por acaso, estiveram no combate ao crime, mesmo que em algum momento também tenham cometido crimes, como nós temos aqui. Então, essa preocupação eu trago ao conhecimento de Vossa Excelência. Juazeiro do Norte, que tem já presídios aqui, como conhecidos, né, o Estourão e o Tourinho, tem em suas divisões pessoas que integram facções. Eu lembro, certa vez, dei um carona a um advogado de fora aqui, conversando com ele, eu explicando que Juazeiro é uma cidade pulsante, que cresce, eu tenho muito orgulho de ser aqui no interior do estado, e ele disse, cresce demais, doutor, só para o senhor saber, aqui já tem facção tal, o comando já está aqui, essa facção já está aqui. Eu disse, não, rapaz, mas eu estou falando de crescer positivamente. Ele disse, mas isso é coisa de cidade grande. Eu disse, não, isso é coisa de cidade ruim. Não é coisa para cidade grande, isso é uma coisa de cidade ruim. Mas, infelizmente, é um fato
Eu tenho um privilégio que meus filhos esperam que um dia consigam ter, de sentar na calçada à noite, ver o movimento dos carros, falar da vida dos outros. Enfim, isso não existe mais. Já acabou. Por quê? Porque o crime organizado já dominou. Existem bairros aqui na cidade de Juazeiro do Norte que se evita passar. Até brincadeira se diz, olha, vou ligar para o pessoal daquele bairro. Não vou nem dizer o bairro aqui. Vou nem dizer o bairro aqui. Porque me dói saber que é um bairro que até a polícia tem receio de passar por lá. Enfim, toda essa situação do crime organizado preocupa a presença de pessoas que integravam a segurança pública, que querem e precisam cumprir a medida que lhe foi imposta, mas, antes de mais nada, vivos. Eles precisam sobreviver à ressocialização que está sendo imposta aqui. Então, o que eu peço a Vossas Excelências não é apenas uma questão de um privilégio, mas simplesmente o direito à vida, para que eles sobrevivam. Inclusive, eu deixei de maneira extremamente aberta a possibilidade que pode ser, inclusive, entregue à administração prisional para esse resguardo. Não há necessidade de que eles fiquem isolados, apenas os dois em uma sala. Não há necessidade que eles fiquem ali inteiramente resguardados, com privilégios, além dos outros internos em qualquer instituto. Mas simplesmente que essas pessoas, a elas seja reconhecida a necessidade de uma preocupação, de uma atenção, de que, considerando a que estão sujeitos, a que tipo de horrores poderão estar suscetíveis caso não seja observado essas peculiaridades, de que no passado, recente passado, porque até o dia em que eles se apresentaram, agora, na semana passada, para o seu recolhimento, porque eles não aguentavam mais a sua situação de foragidos da polícia, até porque eles integravam a segurança pública, eles estão submetidos a toda sorte de violência e até mesmo para o fim da sua vida. Então, peço a Vossas Excelências que, considerando a excepcionalidade deste caso, conceda a ordem deste habeas corpus, permitindo que os meus constituintes, pacientes, consigam os resguardos de suas integridades físicas, da sua própria vida, para que, enfim, cumpram a pena que lhes foi imposta e, com isso, possam um dia regressar à convivência social. Agradeço a Vossas Excelências a atenção. De antemão, desejo uma boa sessão na sua continuidade, com bons julgamentos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Paolo, e eu passo a palavra para a representante do Ministério Público, doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão, também pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Obrigada, Excelência. Inicialmente, o meu boa tarde para todas e para todos. Excelentíssima senhora doutora desembargadora, doutora Vanja Fontinelli Pontes, excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, excelentíssima senhora desembargadora Maria Ilna Castro, excelentíssimo senhor desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, excelentíssima senhora defensora pública, doutora Lígia, doutora Ana Amélia, nobre advogado, doutor Paolo Giorgio Quezado Gurgel e Silva, advogados que estão presentes, senhoras e senhores colaboradores e serventuários da Justiça. Meu boa tarde. Excelências, eu ouvi atentamente o relatório do desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, como também as ponderações do nobre advogado, doutor Paolo Giorgio Quezado. No entanto, eu entendo que não há muito a dizer. Por quê? Em primeiro lugar, os pacientes foram condenados por prática de delitos previsto no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, artigo 14, combinado com o artigo 16, inciso 4º da Lei 10.826/2023, sendo que o primeiro há uma pena total de 16 anos e 3 meses e 25 dias de reclusão.
enquanto que o segundo foram condenados a uma pena total de 13 anos e 5 meses de reclusão. Então, excelências, o nobre advogado ele vem requerer, foram condenados em regime fechado. O nobre advogado vem solicitar que seja concedida ou a prisão domiciliar ou que os pacientes fiquem em uma cela distinta, em um local distinto dos presos comuns, porque naquelas celas existem pessoas de toda ordem, dos mais diversos caráteres e condutas. Foi feito um pedido, após a condenação, foi feito um pedido ao juízo de origem da prisão domiciliar. No entanto, o magistrado de piso negou, indeferiu o pedido. Então, nesse momento, nós temos a aduzir que o pedido, seja de prisão domiciliar ou que seja concedida aos pacientes uma cela distinta, onde eles tenham mais tranquilidade, nós entendemos que este pleito não deve ser analisado na via estreita do habeas corpus. Por quê? Vários já foram os julgamentos nesta Câmara Criminal, como também nas demais câmaras criminais, nesse sentido, de que o habeas corpus ele não é sucedâneo do recurso de agravo de execução penal previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Então, excelências, o meu entendimento é este. Não é caso deste pedido ser julgado em sede de HC. O impetrante, com todo respeito, doutor Paulo Jorge, poderá requerer impetrar um agravo em execução, porque tal pleito compete ser analisado por uma das varas de execuções penais deste Estado. Portanto, excelências, eu ratifico o parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento deste HC. O meu muito obrigada. Eu agradeço, então, à doutora Vera e retorno a palavra ao relator, desembargador Sérgio Parente, para o voto, apresentação do voto. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Doutor Paulo, parabéns pelo seu posicionamento. Acho que o senhor que se referiu aí, não é? A gente já fica, é como se ficasse desmotivado quando a gente não anuncia, né, algo antes, mas eu, como tinha feito na medida liminar, tá certo? Embora não concedida, eu fiz uma recomendação. E eu até vou começar pela recomendação para que, embora não concorde com essa situação de cela especial, não é? Porque eu vou ler aqui, e o artigo é claro, quer dizer, se há condenação definitiva, cessa essa possibilidade, eu no final eu digo, ordem não coincida com recomendação ao juiz de origem para que determine a unidade prisional que conduz à triagem, classificação e encarceramento dos pacientes de forma a cautelar suas integridades físicas. Eu não anunciei isso antes, doutor Paulo, porque eu acho que o que o senhor queria era muito além, o senhor queria realmente a prisão especial. E eu lembro que, até estudando esse processo, eu vi um projeto de lei de São Paulo, a gente discutindo o processo, um projeto de lei de São Paulo, uma legislação estadual, estranho, né, que seja uma legislação estadual, um projeto de lei no sentido de conceder aos guardas municipais essa prerrogativa. Eu já acho, assim, até uma questão mesmo de a quem compete, né, editar essas leis, mas a gente teve esse cuidado, né, para ver se encontrava alguma situação que permitisse.
E, infelizmente, fiz essa avaliação de ofício, como devo fazer, para ver se não tinha nada de irregular, e chegamos à conclusão, o gabinete inteiro, que nós fizemos uma pesquisa bem bacana sobre essa situação aqui, de que realmente não há direito algum à cela especial, né? Essa recomendação acho razoável fazer, o senhor nos traz uma preocupação e é interessante que se recomende, que se faça uma triagem para que eles fiquem seguros, né? Mas isso não importa de maneira nenhuma que eles iniciem o cumprimento da pena. E o senhor até me disse, não é, que houve apresentação, não sei bem aqui, mas não vem aqui muito a questão. Eu tô examinando aqui essa situação da possibilidade ou não de prisão especial. Como eu já fui muito extenso, muito prolixo no processo anterior, eu vou pular aqui algumas coisas e vou ler aqui o que interessa para o processo. No caso subexame, de ambos os pacientes eram integrantes da Guarda Municipal e foram condenados pelos crimes previstos no artigo 312, parágrafo 1º do CPB, artigo 14 e artigo 16, inciso 4º da Lei 10.826, sem a possibilidade de ficarem em celas separadas dos demais presos comuns. Em prol disso, o impetrante requer a concessão de recolhimento em celas separadas, mediante a alegação de que os réus compõem o quadro de guardas civis, asseverando a necessidade por questão de segurança, com o objetivo de resguardar a integridade física e moral dos pacientes, com base no artigo 15, 48 e 49 da Constituição Federal. No entanto, a possibilidade de concessão da prisão especial cessa quando a sentença penal condenatória, que no caso em tela já fora prolatada, aguardando-se o início da execução penal, precedente do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, verifica-se que os pacientes não fazem jus ao cumprimento da pena em cela especial diante da prolação de sentença penal condenatória nos termos do artigo 295 do Código de Processo Penal, que dispõe da seguinte redação: artigo 295, serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Então, objetivamente, se o legislador aqui quisesse que essa prisão fosse estendida, ele teria objetivamente dito, de forma que é um posicionamento mais do que consolidado, que realmente não há direito à prisão especial. E eu me refiro à prisão especial porque o senhor indicou até alguns quartéis que ele podia ficar e tudo, de forma que eu estou realmente indeferindo por conta desse artigo. E eu digo aqui, destaca-se que esta modalidade de prisão é cabível somente a título provisório, ou seja, apenas no curso do inquérito policial ou durante o trâmite da ação penal. Nesse sentido, será cabível no máximo até o momento do trânsito julgado da sentença do processo que originou a prisão. Então, eu até digo aqui também que resiste que o impetrante não trouxe nenhum dado concreto acerca do suposto risco à integridade física dos pacientes a ensejar o cumprimento da pena definitiva em local diverso dos demais, embora seja certo que, caso constatado risco de qualquer ordem, deverá o sistema penitenciário, bem como o juiz da execução, tomar as medidas cabíveis para resguardar a integridade física dos apenados. Essa argumentação genérica, né, causa vamos dizer assim, vamos prevenir para que não aconteça, mas não precisa de uma sala especial para que isso possa acontecer. É só fazer uma triagem, e foi exatamente o sentido da minha recomendação. Então, parabenizando pela sustentação oral também a doutora Vera, que esclareceu muito bem a questão. Realmente eu digo aqui que não posso apreciar somente de ofício, né? Mas não é suportada pela estreita via do habeas corpus. Eu vou ler aqui a ementa na sua parte negritada, que diz: habeas corpus, penal e processo penal, pleito liminar indeferido, execução penal, pleito de concessão do recolhimento em cela especial, não conhecimento, exclusão não suportada pela estreita via do habeas corpus, questão de mérito afeta a execução penal, impossibilidade de suplantação da competência da autoridade impetrada, análise de ofício, impossibilidade pacientes condenados ao cumprimento de pena em regime fechado, prisão pena decorrente de sentença penal, condenatória transitada em julgado, direito à cela especial garantida ao preso provisório, ou seja, aquele acautelado antes da condenação em definitivo, impossibilidade de concessão aos pacientes, precedentes ordem não conhecida com recomendação. E é claro que no voto
né, existe toda uma jurisprudência e eu lhe devolvo a palavra, presidente, esse é meu posicionamento. Obrigada, desembargador Sérgio. Votamos com Vossa Excelência, a desembargadora Ilna e eu. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho integralmente o relator. Da mesma forma, eu também me acosto ao voto do relator, ratificando o voto provisório já lançado no sistema. Dessa forma, eu anuncio a decisão, que é por unanimidade, ordem não conhecida, com recomendação. Doutor Paolo, muito obrigada pela presença de Vossa Excelência e até uma próxima vez, se Deus quiser. Obrigado, Excelência. Eu chamo o número 2 da lista das sustentações orais, é o habeas corpus 062 27 737 81 2023, o número 6 do roteiro, de minha relatoria, e o advogado é o doutor Manuel Abílio Lopes. Doutor Manuel, o senhor está presente? Presente, Excelência. Boa tarde, presente. Seja bem-vindo, doutor Manuel. E eu vou, então, passar a leitura do relatório do HC. Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado por Manuel Abílio Lopes em favor do paciente Everson Bernardo de Araújo, figurando como autoridade coatora o juiz de direito da Vara Única Criminal da comarca do Eusébio, Ceará. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso por força de decretação da prisão preventiva em 29 de maio de 2023 por suposta prática dos crimes, das condutas delitivas elencadas nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 4, combinado com 29 do Código Penal Brasileiro. O impetrante alega, em síntese, que a decisão da autoridade coatora em decretar a prisão cautelar do paciente não possui fundamentação idônea, especialmente em razão da inexistência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem artigo 312, parágrafo 2º do CPP, uma vez que tais infrações penais foram supostamente cometidas no ano de 2017, não subsistindo necessidade em sua imposição. Assim, as folhas 1 a 9 pleiteia a concessão de habeas corpus com fundamento em constrangimento ilegal para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade com a imediata expedição do alvará de soltura. Documentação acostadas às folhas 10, 174, pedido liminar foi negado, folhas 175, 176, por não ter verificado a presença dos requisitos autorizadores. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, folhas 181, 190. Vieram-me os autos conclusos e é o que de relevante há para relatar. Dito isso, eu passo, então, a palavra para o doutor Manuel Abílio pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Doutor Abílio, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Saúdo Vossa Excelência, presidente da 2ª Câmara Criminal, desembargadora Evângela Fontinelles Pontes, hoje relatora dessa ação constitucional de habeas corpus. Saúdo os eminentes desembargadores Benedito Helder Afonso Biapina, excelentíssimo desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente e desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Acredito que são os desembargadores presentes na Câmara. Saúdo também a Procuradora de Justiça, a doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão. Excelências, minha sustentação será bem simples, objetiva, como sempre gosto de fazer, e trago a Vossa Excelência, desembargador Sérgio, desembargador Benedito, Vossa Excelência, que irão ser os juízes vogais desse caso, a seguinte situação. O senhor Everson, ele responde a 2 ações penais por homicídios, fatos cometidos em 2017 e 2018. Dessa ação penal de 2017, que é o objeto desse habeas corpus, que inicialmente eu vou tratar. Pois bem, no dia 17 de outubro de 2017, houve o cometimento de um crime e os então pacientes, mais 2 pessoas, foram acusadas de serem os autores desse crime. Então, Excelência, o Ministério Público apresentou um pedido de prisão temporária, isso em 26 de junho de 2018, oportunidade que foi decretada a prisão temporária dos 3 indivíduos, o ora paciente também. Nesta oportunidade, o desembargador Sérgio, desembargador Helder, não houve por parte do juiz a renovação da prisão temporária e nem a decretação da prisão temporária. Então, nessa ação penal, ele ficou o réu respondendo o processo em liberdade.
Posteriormente, na outra ação penal por homicídio que o réu respondia, houve a decretação da prisão preventiva. Ambas as ações tramitam no juízo do Eusébio. E aí o réu ficou preso eternadamente por 3 anos. Quando o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela revogação da prisão preventiva do senhor Everson, ora paciente, aplicando medidas cautelares diversas da prisão. E assim, desembargador Helder, o senhor Everson vem cumprindo, desde o ano 2022, as medidas cautelares que foram fixadas nessa outra ação penal de homicídio. E por que trago ao caso? Porque tem demonstrado o paciente que aquelas medidas cautelares que subsistem até o momento estão sendo cumpridas de acordo com aquilo que foi fixado pelo juízo. Então, não há, naquele processo, e não há nesse processo, um fato novo que permitisse a decretação da prisão preventiva por parte do juiz, reitor do feito. Volto, então, para esse processo de ação penal, excelências. Como bem falado, 2018 foi decretada a prisão temporária, não houve a renovação. De 2018 até 24 de fevereiro de 2023, embargador Sérgio, não houve nenhum fato novo, nenhum elemento novo no processo, a não ser o oferecimento da denúncia. E aí o Ministério Público oferece a denúncia, pede a prisão preventiva do ora paciente, pelos fatos que já constavam no caderno processual. O juiz, após 90 dias do pedido de prisão preventiva, decreta a prisão preventiva do ora paciente, de modo que nós estamos diante da aplicação de uma medida extrema, sem a contemporaneidade de um fato, sem a existência de um fato novo, limitando-se apenas a elementos que já existiam no processo e baseando-se na súmula 52, que, em tese, pode decretar a prisão preventiva do paciente baseado em inquéritos em andamento. E, realmente, essa súmula existe, a súmula 52. Todavia, no humilde entendimento desse advogado, não é fatos que ocorreram há 5 anos atrás e que não trouxeram elementos novos que podem ser utilizados para a aplicação da súmula. A súmula é aplicada quando, diante de um fato concreto e atual, há necessidade de verificar que o indivíduo em liberdade poderia pôr a sociedade em risco. Nesse caso concreto, o paciente encontra-se cumprindo as medidas cautelares, inclusive, desembargador Sérgio, diga-se de passagem, que, mesmo com a prisão decretada, o paciente participou da audiência de instrução e julgamento dessa outra ação penal que ele cumpre medidas cautelares, agora no mês de junho. Ele compareceu respondendo a todas as atividades que o magistrado de piso do Eusébio determinou para esse apenado. De modo, então, que eu peço a vossas excelências que reconheçam que o tardio pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público, 5 anos depois da temporária, sem fato novo, se torna a prisão ilegal. Essa é a manifestação da defesa, é o que nós requeremos. Obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Manuel Abílio, e eu passo, então, a palavra à doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão, pelo mesmo tempo regulamentar de 15 minutos. Doutora Vera, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, Excelência. Excelentíssima senhora desembargadora, doutora Vânia Fontinelli Pontes, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Sérgio Luiz Arruda Parente, excelentíssima senhora desembargadora, doutora Ilna Castro, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Helder Ponço e Beatina, doutora Lígia, doutora Ana Amélia, nobre advogado, doutor Manuel Abílio Lopes, advogados presentes, todos aqueles que nos veem e que nos ouvem. Excelências, eu ouvi atentamente o relatório da nobre relatora, desembargadora doutora Vânia, como também do nobre advogado doutor Manuel Abílio Lopes. No entanto, excelências, eu discordo veementemente do nobre defensor. Em primeiro lugar, olha, o fato se deu no dia 17 de outubro de 2017, quando o menor Cássio Araújo França foi levado a um
terreno baldio, nas proximidades da fábrica Fortaleza, no Eusébio, a mando do chefe da facção criminosa Comando Vermelho. O chefe do Comando Vermelho ordenou que matasse qualquer componente da facção GDE, Guardiões do Estado, que entrassem na região denominada Parque Avaí ou na região denominada Urucunema. Então, excelências, o paciente, na companhia também de outro, do Igor Brito, sob o comando de Elisson Vidal Pinheiro e mais outros comparsas, os quais não foram identificados, amarraram a vítima, o paciente, a degolaram com o facão, esquartejaram e levaram a um outro terreno baldio, quando ali jogaram o corpo da vítima. Foi um crime gravíssimo, praticado mediante torpeza, não deram qualquer chance de defesa à vítima e também com requintes de crueldade. Excelências, o fato ocorreu em 17 de outubro de 2017, a investigação foi encerrada em 3 de fevereiro de 2021, a denúncia oferecida em 24 de fevereiro de 2023 e a prisão decretada em 19 de maio de 2023. A prisão, excelências, foi decretada há mais de 5 anos da data do fato. O juízo muito bem fundamentou os motivos atuais ou persistentes para que embasaram sua decisão, quais sejam o modus operandi do paciente e seus comparsas, a gravidade da conduta, a gravidade concreta, pois o adolescente vitimado foi morto, foi degolado, amarrado, degolado e esquartejado, com o uso, tendo o paciente e seus comparsas usado de um facão. Não queremos dizer que, excelências, a prisão preventiva deveu-se a um fato novo. Não, mas como aduziu o nobre defensor na sua petição, que está ausente a contemporaneidade do fato, mas isto não é verdade. Por quê? No caso dos autos, essa contemporaneidade ela não deve ser analisada observando-se tão somente a relação cronológica entre a data do fato e o momento da prisão, mas sim, ela deve ser perquirida em face da existência de motivos atuais e persistentes que indiquem a necessidade da constrição cautelar. E ainda, excelências, não importa que o crime tenha sido cometido, praticado a um lapso temporal distante, longínquo, sendo necessário, no entanto, que mesmo com o transcurso de tal período, é atual ou ainda estão presentes os requisitos de risco à ordem pública, à ordem econômica, à ordem social, a conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal. Então, excelências, a prisão foi por demais justa e necessária para evitar que o paciente e seus comparsas venham a cometer práticas delituosas, pois, como participantes de uma grande facção criminosa, a conduta do mesmo foi muito grave e, solto, ele poderia vir a praticar novos crimes, tais como homicídios e outros. Ainda, o nobre advogado asseverou que o ora paciente responde a um processo por homicídio doloso.
mas consta dos autos que ele também é dado ao tráfico de drogas e outros crimes, possuindo, assim, uma extensa ficha criminal, podendo-se, assim, excelências, aplicar-se a súmula número 52 deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Olha, o fato é complexo, ao mesmo tempo é simples. Por quê? São várias as circunstâncias, são vários os fatos que deram ensejo à decretação da constrição cautelar do ora paciente. Então, excelências, está devidamente configurada a contemporaneidade a qual preencheu o disposto no artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, afastando, assim, o argumento defensivo. Além do mais, o nobre advogado asseverou em seu petitório que o decreto de prisão preventiva não fora devidamente fundamentado. No entanto, eu vislumbro o contrário, porque o meritíssimo juiz de piso muito bem fundamentara o seu decisório. Foi uma decisão longa, minuciosa, em que o meritíssimo juiz relatou o fato com todas as suas circunstâncias e, por final, a motivou na gravidade concreta do crime, na maneira como o paciente e seus comparsas praticaram de forma cruel, sem que desse à vítima qualquer chance de defesa. Além do mais, como participante, só em ser participante, componente de uma organização criminosa, excelências, já é uma circunstância gravíssima, que por si só já ensejaria a decretação de uma prisão preventiva. Portanto, contrariando o que disse o digno advogado, eu discordo, data vênia, de todas as considerações do mesmo, e, nesta oportunidade, eu venho ratificar o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo improvimento do presente HC. O meu muito obrigada, excelência. Obrigada, doutora Vera. Presidente, então, a questão de fato, o réu ele não foi denunciado por organização criminosa, só homicídio, conforme denúncia, tá bom? Obrigado. Então, eu faço essa distinção no voto, certo? Perfeito, excelência. Obrigada. Bom, eu primeiro parabenizo tanto o doutor Manuel Abílio quanto a doutora Vera pela sustentação oral. O assunto é um assunto realmente difícil de se tratar. O doutor Manuel esteve comigo ontem, essa sustentação oral que ele fez hoje, ele fez ontem também. E, doutor Manuel, eu tenho que me filiar a tudo que disse a doutora Vera. E apenas por uma questão de respeito aos julgadores que irão comigo aqui atuar, eu peço permissão para fazer uma leitura breve de partes da decisão que estão, essas partes estão no voto, mas eu vou destacar apenas 1 ou 2 parágrafos do julgador para comprovar aqui a periculosidade do agente. E aí eu digo aqui, aliás, diz o julgador de piso: assim, a análise do risco à ordem pública será feita a partir da, abre aspas, incomum gravidade na perpetração em si dos crimes que vitimou Cássio Araújo França. A forma de execução do crime indica a crueldade empregada, torpeza e impossibilidade de defesa da vítima, que foi raptada, amarrada e esquartejada. Dessa forma, partindo da reincidência dos acusados,
do acusado, o qual ainda responde a outras ações penais que comprovam a sua reiteração delitiva, associado à gravidade incomum do crime, pela maneira de execução, concluo pela presença do periculum libertatis em razão do risco concreto à ordem pública. E aí ele segue e mais adiante ele diz: a reiteração delitiva é motivo concreto bastante para a decretação da preventiva. Cita uma jurisprudência. De forma que a doutora Vera argumentou muito bem, e eu acho que não há necessidade de complementação oral aqui nesse momento, quanto à periculosidade do agente e à contemporaneidade da prisão. E eu peço licença, então, para ler o projeto de ementa apenas na parte negritada. Ementa habeas corpus, homicídio qualificado, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, inocorrência, garantia da ordem pública, periculum libertatis e fumus comissis delicti demonstrado, crime supostamente praticado em contexto de organização criminosa, gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva, súmula 52 do TJCE, ausência de contemporaneidade, não ocorrência, complexidade das investigações precedentes, inadequação na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, habeas corpus conhecido e denegado. É como voto. Votam comigo o desembargador Benedito Helder e o desembargador Sérgio. Desembargador Benedito Helder, como vota Vossa Excelência? Pois não, Excelência, eu acompanho integralmente o judicioso voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Da mesma forma, presidente, trata-se de um esquartejamento e esse termo incomum gravidade na perpetração em si dos crimes, eu acho que já diz tudo. Então, acompanho. Obrigada, desembargador Sérgio. Então, eu anuncio a decisão por unanimidade, ordem denegada. Doutor Manuel Abílio, uma satisfação ter Vossa Excelência aqui. Se Deus quiser, até uma próxima vez. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu chamo, então, o número 3 do roteiro das sustentações orais, é o habeas corpus 062-2360-32-2023, número 32 do roteiro, da relatoria do desembargador Benedito Helder Ibiapina. O advogado é o doutor Rodrigo Barbosa. Doutor Rodrigo, boa tarde. Não, a secretaria está me informando que o doutor Rodrigo não está presente e, além do mais, ele não está habilitado nos autos. Portanto, eu passo para o... Aliás, desculpem, eu vou ler a decisão. Por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada. O número 4 do roteiro é a apelação 0000175-27/2011, o número 43 da pauta 24, a relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, e o advogado é o doutor Bruno Lima Pontes. Seja bem-vindo, doutor Bruno, e eu passo, então, a palavra para a desembargadora Ilna. Obrigada, presidente. O senhor advogado está? Está presente aqui, Está Excelência. Presente? Então, eu pergunto ao advogado se ele deseja fazer a sustentação, porque a apelação foi provida e o réu absolvido. Não, não há necessidade não, Excelência. Só saudar todas Vossas Excelências, agradecer a disponibilidade da desembargadora Vânia, desembargador Benedito Helder, que me atenderam no gabinete. Não procurei a relatoria, porque já tinham falado com a assessoria anteriormente. Dessa maneira, só agradeço e aguardo o voto. Desembargador, não precisa saber do Ministério Público, né? Representa o Ministério Público. E a sustentação? Excelência, eu respeito a decisão prolatada por Vossa Excelência, no entanto, o meu parecer seria contrário, porque trata-se de tráfico de drogas que foi
que eu entendo que estava devidamente comprovado nos autos. No entanto, já que Vossa Excelência decidiu pela absolvição, eu não vou fazer nenhuma sustentação oral. E provavelmente pretendo recorrer desta decisão. Pois não. Deixa eu Com passar todo pela... respeito, Excelência. Passo a ler o projeto. Passo a ler o projeto de ementa. Eu também lamentei muito, doutora Vera. Está sem áudio. Está sem áudio, né? Pronto, agora voltou. Pronto, voltou? Pois Voltou. eu lamento muito, mas teve que ser assim. Peço licença dos meus pares, senhora presidente, para ler apenas a parte negritada da ementa. Penal e processo penal, apelação, recurso da defesa, tráfico de droga, artigo 33, cap da lei número 11.343/06. Pleito de nulidade da busca e apreensão realizada. Inviabilidade, ordem emanada de autoridade competente. Ausência do mandado nos autos que configura mera irregularidade. Absolvição do delito de tráfico de drogas. Acolhimento, inexpressividade da maconha apreendida na primeira busca e apreensão realizada em outubro de 2007. Ausência de laudo preliminar ou definitivo de constatação de substância de entorpecente apreendida. Precedente, droga apreendida na segunda busca realizada em fevereiro de 2008. Prova insuficiente para demonstrar a vinculação do recorrente com a droga apreendida. Aplicabilidade do princípio indúbio pro réu. Recurso conhecido e provido. É como voto, excelências. Obrigada, desembargadora Ilna. E votam com Vossa Excelência eu e o desembargador Helder. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência por todos os termos que estão nele declinados e ratifico o voto já lançado anteriormente no sistema. Desembargador Helder, como vota Vossa Excelência? Eu também acompanho o voto da eminente relatora. Obrigada, desembargador Helder. Decisão, eu anuncio a decisão que é por unanimidade, recurso provido. Obrigada, doutor Bruno, e com esse processo nós encerramos a nossa lista de sustentação oral e, consequentemente, teríamos esgotado a nossa sessão. Eu indago, alguém tem algum requerimento a fazer? Excelência? Pois não. Pois não, doutora Vera. Não é requerimento. É só uma justificativa. No segundo processo do homicídio, o advogado fez uma parte dizendo que o paciente não foi denunciado por participar de uma organização criminosa. Mas eu não mencionei esse fato. Eu falei que só por participar de uma organização criminosa, sua conduta já era gravíssima. Eu não falei que ele havia sido denunciado. E outra comunicação é que na próxima semana será o doutor Osiete, nas 2 quarta-feiras desse mês de julho. Fica o registro, doutora Vera. O desembargador Sérgio nos lembra aqui, e ele fez isso, inclusive, no grupo, e logo que ingressou aqui na sessão, hoje está sendo inaugurada uma sala em homenagem à desembargadora Adelineide. Já há fotografias aqui, inclusive, da inauguração. Infelizmente, foi no horário da nossa sessão e nenhum de nós pôde comparecer para prestigiá-la, porque ela era justamente a presidente dessa Câmara. Então, nós precisamos fazer esse registro e
fazermos aqui um voto de congratulação à família tanto à família como ao desembargador presidente pela iniciativa, e eu vejo que o desembargador Sérgio quer continuar a falar sobre... Eu acho que todos nós sentimos isso, então não é a iniciativa minha, né? É a iniciativa de todos nós, que foi inclusive o que a gente tinha combinado. Foi unânime, a senhora foi verdade. muito delicada de... Eu só lembrei que a gente... Né, não, mas realmente o senhor foi o primeiro a se manifestar, embora nós todos façamos esse pedido comum. Isso, pronto, pedido não é? de todos nós. Mas a primeira manifestação foi de Vossa Excelência mesmo. Né? Mas então, o pedido é de todos. De todos. É o sentimento de todos, eu acho. Né? Não, e para constar no ofício, faço questão que todos... Né? Que não fui só eu, que foram todos nós, que fomos todos nós. O Ministério Público e a Defensoria também? Concordo. Sim, Excelência, concordamos plenamente. Que bom. Então... Ela faz muita falta para a gente. É verdade. É verdade. E eu estou doida para ver a sala, porque tem alguns objetos pessoais dela na sala, né? A gente vai daqui, né? Exatamente, Então, fica a secretaria incumbida de fazer o expediente com esse TU. Bom, alguém mais tem algum requerimento? Não havendo mais requerimentos, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo mais uma vez a todas as presenças, aos servidores, a polícia, a informática, a secretaria, os servidores dos gabinetes, e, se Deus quiser, até uma próxima semana. Até a próxima semana. Obrigada. Tchau, doutora Vera. Tudo de Tchau, bom. doutora Lígia. Eu vou assinar os expedientes.